vitória em Cristo Jesus, amém? Somos gratos ao Senhor Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deixa eu perguntar para os irmãos, quem tem cachorro em casa aqui? Quem tem cachorro, levanta a mão. Quem tem gato em casa? O gato. Quem tem cachorro e tem também o gato? Tem cachorro e tem um gato? A maior parte dos irmãos não tem o gato, né? Qual que é mais higiênico, o cachorro ou o gato? O gato. E quando você chega em casa de madrugada, quem vai te receber? É o cachorro ou o gato? O cachorro. É estranho, né? Mas você já parou para pensar que o cachorro não guarda mágoa de ninguém? Você chega em casa às 4 horas da manhã, o cachorro está quentinho, quentinho. Você chegou de algum lugar, 3 horas, 3h30, quentinho, o cachorro levanta, está com a espreguiçada. E aí acontece que o tempo está de chuva, e você chega com o seu vestido da festa, o seu terno, o cachorro vem e bate aquelas patas sujas. Não suja, gente? Suja, não suja? Fica aquela sujeira. E aí você dá uma bronca no cachorro. Vai deitar, cachorro. E ele abaixa as orelhinhas e vai. Não é assim? E ele deita, que tomou uma bronca. Mas 5 minutos depois, se você chamar ele, vem rindo de novo. Ele não guarda mágoa, né? Ele não guarda mágoa. O cachorro é fantástico. Agora o gato já é mais complexo, mais preguiçoso, né? 3 horas, mas está dormindo e dormindo ele fica. Você chegou, o problema é seu. E para ele levantar também, ele faz assim uma cena, ele demora, ele vai espreguiçar, ele vai, né, ele dá assim uma movimentada no corpo, e ele não tem pressa para levantar. Mas o cachorro, quando ele escuta qualquer coisa lá fora, ele já levanta e já está pronto. O gato pode cair o mundo lá fora, ele não está nem aí. Eu estava observando uma certa senhora uma vez, e ela falou para o seu marido: me fale de mim a sua cachorrinha, porque você trata tão bem a sua cachorrinha, e eu queria ser tratada do jeito que você trata a sua cachorra. Então observe, querido, que às vezes a gente inverte os valores, às vezes a gente fica assim um tanto meio invertido, e a gente não para perceber que nós estamos inseridos em meio a uma geração corrupta e perversa, uma geração que não tem assim muitos benefícios para oferecer. Os homens estão de cabeça para baixo, os homens não sabem mais o que faz, e a gente vai andando, né? Andando com a multidão, e às vezes a gente não percebe. Observe, querido, nós estamos no dia 29 de março hoje, já se passaram 19 horas e 46 minutos e 13 segundos que o dia 29 está existindo. Falta pouca coisa para nós chegarmos ao dia 30. Agora observe, nessas 19 horas que se passaram, quantas palavras você já ouviu só durante essas 19 horas? Quantas palavras você proferiu durante essas 19 horas que se passaram? Quantas foram os pensamentos que passou pela sua memória durante essas 19 horas? Foram muitos, não sim ou não? Foram muitos pensamentos, foram muitas palavras, e dentro de tudo as palavras, tanto proferida quanto ouvida, causa-se uma reação, causa-se uma reação mediante a palavra que nós ouvimos. E às vezes a reação
ela não é assim das muito boas. Às vezes é uma reação assim meio brusca, e às vezes nós nos iramos, às vezes nós entristecemos, e às vezes nós deixamos alguém que está à nossa volta triste, pela reação de simplesmente uma palavra. Vocês lembram muito bem, quando a gente era criança, a gente cantava assim, né? Cuidado, boquinha com que fala. Você já cantou essa musiquinha? Cuidado, boquinha com que fala. Cuidado, boquinha com que fala. E às vezes cantava: cuidado, mãozinha com que pega. Cuidado, mãozinha com que pega. Não era assim? Não era gostoso para cantar? E a gente cresceu tomando cuidado naquilo que a boquinha fala, aquilo que a mãozinha apalpa e aquilo que os ouvidos ouvem. Cuidado. Mas vocês acham que serve ainda para a vida adulta, sim ou não? Serve para a vida adulta. Tanto é que uma maior parte de nós que estamos aqui já somos pais. Alguns já são avós, outros são tataravós. E aí cabe a nós o equilíbrio da balança, porque está vindo uma nova geração. Acabou de passar por aqui, acabou de sair aqui uma geração de pessoas que estão formatando a sua coordenação motora, inclusive a espiritual. Mas nós começamos, querido, no último dia que eu estive aqui, nós começamos falando a respeito da paz, né? Lá em Hebreus capítulo 12, verso 14, diz assim: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Ou seja, a raiz da amargura, ela produz algo que afasta o ser humano da realidade, afasta da luz, afasta da realidade da vida, e cria-se então raiz de amargura. Eu visitei agora, esse mês agora de março, mês de março, eu visitei uma família, e esta família, eu tive o privilégio, eu tive presente, né? Morreu primeiro o sacerdote, e esse sacerdote, quando ele estava para morrer, Deus me deu uma visão à noite, que ele partiria, e eu vi ele no caixão, e alguém tentava arrumar ele no caixão, ele tirava a mão fora do caixão, o outro ia arrumar, ele tirava a mão fora, e eu entendi que a partida dele estava próxima. Fui visitá-lo, cheguei e falei: olha, é o seguinte, Deus me falou assim, 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 põe a tua casa em ordem, porque Deus vai te levar. Ele falou assim: eu vou morrer? Eu falei: vai, só não sei quando, mas tu vai, fica tranquilo que tu vai morrer. Ele falou assim: ô rapaz, que notícia maravilhosa saber que eu vou morrer. Até quem ficou surpreso foi eu, que achei que ele morreria já de infarto com a minha mensagem, mas não, ele resistiu firme e disse: olha, que notícia boa. Mas passaram-se um certo tempo ainda, para que acontecesse a palavra que eu havia proferido sobre a sua vida, e ele então partiu mesmo. E lá eu fui visitá-lo, eu fui no seu, como é que chama? Quando está nele? Isso, esse aí mesmo. Fui no velório, e lá estava a família. Estava a família durante aquela noite, e a sua filha estava em soluço em cima daquele caixão, soluçando muito, e olhava e passava a mão na testa. Não sei por que tem que passar a mão na testa do defunto, e fazia carinho no pai. O pai nos deixou, o pai nos deixou. E eu via que aquela atitude dela era mais remorso do que o amor para com o pai.
Ali ela estava ferida, ela estava magoada, ela estava triste. Por quê? Porque depois que você entra naquele caixotinho, irmão, não tem mais volta. O único que fica feliz é o dono da funeral, né? Lá em Jataizinho tem um dono da funerária. Quando você cumprimenta o dono, ele cumprimenta dizendo assim: opa, quando é que você vai? Ele não pergunta como você vai, ele fala: quando é que você vai? Né? Ele já está pronto para saber quando é que você vai. Mas acontece que eu vi aquela situação, abracei e disse: querida, você precisa fazer um concerto com seu pai, mesmo depois de morto, mas o mundo espiritual, ele está te ouvindo, e nós vamos quebrar essa situação. E nós fizemos então uma oração de renúncia, uma oração de quebra de maldição ali, de perdão. E aí ela desabou mesmo, chorando, depois que ela jogou para fora o que precisava jogar para fora. E ali eu vi que ela conseguiu respirar profundo. Mas acontece, querido, com as pessoas dessa natureza, no caso ali ela tinha, acho que aproximadamente, ele faleceu em 2019, nós estamos em 2021, 2026, ele morreu em 2009 para 19, 10, isso? 10 anos para 26, 16 anos, isso? Correto? Sim ou não? Vocês estão ruim de conta ou eu que estou muito? É isso mesmo? Me ajuda, gente, eu só gosto de falar interagindo. 19? 17? Então tá bom, vamos fechar no 17 para não confundir a cabeça. Mas veja, querido, hoje ela tem 65 anos. 65 menos 17 sobra quantos? Hein? 44? Vamos fechar no 44 para não ferver a cabeça? Mas veja, querido, 44 anos é muito tempo ou é pouco tempo? A pessoa já não tem juízo? A pessoa de 44 anos não é para ter juízo, pelo menos? É para ter. Mas 44 anos, querido, vivendo debaixo do mesmo teto, observando as atitudes do pai, da mãe, do vô, da avó, do tio, da tia, da bisavó, se é que tem ainda. Mas essas pessoas mais velhas, ela tem ou não tem o que ensinar? Tem o que ensinar. E a convivência, amado, a convivência, ela parte do relacionamento. Vem aqui, meu filho, um pouquinho. Vem cá um pouquinho. Vem aqui. Vou bater no você não. Sobe aqui. Esse menino não estava comigo até agora, sim ou não? Mas a partir de agora, eu comecei a ter relacionamento com ele. Então o relar chama-se relar, até que ele se irrita comigo. Eu estou relando nele demais. Relacionamento. Nesse relacionamento, se este menino não gostou da minha atitude, o que ele deveria falar comigo? Hein? O que você falaria, filho? Não gostei. Não gostou da minha atitude. O que eu tinha... Qual é o seu nome, filho? Alisson. Rapaz, bonito, sei que é o Alisson. Você estava de aniversário um dia desse, não estava? Você fez aniversário, não foi o ano passado? Não. Passado sim. Deixa eu dar um beijo, cara. Bate palma para esse menino aqui, menino de ouro. Mas acontece, querido, que ele foi sábio demais. Ele não gostou da minha atitude. Então, já que ele não gostou, a minha atitude agora seria me retratar com o Alisson. Por quê? Porque eu fiz o que não gostou. Em que pesa? Você tem quantos anos, querido? 13, 12? 11 anos. Então, o menino tem 11 anos. 11 anos para 44, falta quanto? 33 anos da falta. 33 anos. Então, durante 33 anos, se esse menino andar comigo, ele vai ver a minha atitude, as minhas ações, que hora que eu chego em casa, que hora que eu saio de casa, o que eu como, o que eu não como. Ele vai aprendendo, porque é uma criança ainda. Ele está se desabrochando ainda. Porque 11 anos não tem maturidade nenhuma para tirar carteira, nem para votar, enfim, ele é um menino que está aprendendo. Mas só que a vida vai passando, querido, e às vezes a gente vai... Olha, pode ver que ele está me abraçando, nós estamos abraçados, mas acontece que
devagarinho eu vou me distanciando dele. Eu vou me distanciando, pode ver aqui? Eu vou distanciando, eu vou distanciando, eu vou distanciando, eu vou distanciando, eu vou cada vez ficando mais longe dele. E às vezes ele perdeu a oportunidade lá atrás de dizer para mim que a minha atitude ele não gostou. Então passaram-se 33 anos e ele está ferido. O que tem dentro do coraçãozinho dele? Ainda está ferido. Por quê? Porque eu não beijei, eu não abracei ele, eu não pedi para ele perdão, não pedi para ele misericórdia, eu não dei oportunidade para ele ter a oportunidade de me abraçar e nós caminharmos junto. Foi o que aconteceu com essa menina, 44 anos andando com o pai. Essa menina casou, essa menina teve filho, mas a ferida no coração dela permaneceu. Aí quando ela encontra o pai agora, deitado no caixão, é tarde ou é cedo demais? Tarde demais. Porque se em 44 anos a gente não conseguiu parar para rever, tem alguma coisa certa ou tem alguma coisa errada nessa história? Errada? Tem alguma coisa errada. Pode sentar aqui, obrigado, viu? Dá um abraço aqui. Você me perdoa ou não? Uhum. Sim ou não? Sim. Então tá pronto, já está resolvido. Então dentro de 44 anos, querido, foi assim essa tragédia. Mas agora passou-se o tempo passa, o tempo vai passando, e agora chega, depois desse acontecimento, isso aconteceu em 2009, quando chega 2015, 2016 mais ou menos, morre a mãe. Então uma família de 5 filhos, agora ficaram todos órfãos de pai e de mãe, mas o buraco estava feito ainda dentro daquela família. E aí quando vai sepultar a mãe, me falaram entre as linhas, porque as conversas ela acontece, que o pai e a mãe também estavam brigados. Pensou? Você brigar com o seu marido e morrer de noite? Como é que faz para pedir perdão? Você já parou para pensar sobre isso? Não, você já parou para pensar? Eles estavam brigados e eu não sabia. E aí ele morreu brigado com ela e ela brigado com ele. E aí quando chegou na hora de sepultar, vocês já viram caixão de casal? Já viram caixão de casal ou não? Não existe, né? E a tumba de casal tem? Geralmente é um em cima do outro de baixo, né? Mas do lado não existe, não tem caixão duplo. E aí então falaram entre a família: olha, o pai estava brigado com a mãe, não vamos botar junto. Poderia até tirar já os ossos dele e colocar junto. Não, estava brigado, não vai sepultar junto não. E aí ficou distante de novo. E eu fui lá essa semana passada, eu passei no cemitério, falei, vou dar uma olhada no túmulo desse camarada, ver se ele está aqui ainda. Mas acontece, querido, que a gente perde as oportunidades, sim ou não? A gente perde a oportunidade. A gente perde a oportunidade. Às vezes nós saímos de casa de manhã, eu não sei você, como que é a sua trajetória no seu dia a dia, o que você faz, como que você levanta, se levanta azedo ou se levanta doce, eu não sei, né? Não sei como que é o seu despertar no amanhã, não tem noção. Eu até gostaria, se eu fosse mais novo e tivesse um pouquinho mais um pouquinho mais de prudência no meio daqueles que nós vivemos, que hoje está perigoso, né? Eu até gostaria de passar uma semana na casa de cada um de vocês, ficar uma semana com o pastor Flávio e a primeira dama, e só para ver como é que ele levanta de manhã cedo. Aí passando-se a semana, eu iria na casa do irmão, seu nome, querido? Ficar uma semana na casa do Robertson. Só que ficar uma semana na casa do Robertson, ele vai trabalhar, sim ou não? Vou ficar só com a esposa dele, tá certo ou tá errado? Até tá certo, né? Mas só que na sociedade que nós vivemos hoje, está tudo errado. Por quê? Porque você já pensou alguma coisa torta, não pensou? Já pensou, vou tirar a liberdade da irmã,
até porque ela tem um costume, quem sabe ela come sua salada, na minha hora de refeição vai ter que fazer um ovinho cozido, enfim, ela vai ter que comer. Passou-se uma semana, eu ia ficar na casa da irmã, para me conhecer o projeto de cada um, mas infelizmente eu não vou conseguir, nem vou tocar esse projeto avante, porque não vai dar certo. A gente tem uma outra metodologia de vida e não dá certo. Por quê? Porque você vai acrescentar. Mas o que eu quero dizer com você? O que eu quero dizer com tudo isso é que você levantou de manhã cedo, e como eu disse que eu não conheço a primeira dama, eu não sei se ela ora de manhã cedo, se ora meio-dia, ou à tarde, ou meia-noite, não sei como é que é o costume dela. Só que a gente já começa de manhã cedo pedindo a Deus: Deus, me livra de todos os... Vocês estão devagar. Todos os males. Só que aí, querido, nós saímos de manhã cedo, e às vezes nós já pedimos: Deus, me livra de todo mal. Só que aí a gente não sabe até onde é a aprovação de Deus, ou até onde é a tentação do cão. Você está me entendendo? Tem a aprovação de Deus e tem a tentação do sujo, do camunhão. Então pode ser que nessa trajetória o camarada freia o carro na sua frente e você está na traseira dele, ou vice-versa, alguém te bate, e agora você precisa de ter uma reação, uma ação. Você pode pegar aquele facão que você carrega no seu carro, não sei se eu estou tendo uma revelação aqui ou não, ou uma chave de fenda, e pode partir para cima dele, sim ou não? Ou pode deixar a arma do mal do lado e partir para o abraço. Oh, meu querido, por favor, logo de manhã, 5:30 da manhã, nós já estamos nessa situação. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Como é que nós vamos resolver essa situação, cara? Me perdoa. O cara falou de perdão, você já quebra no meio, sim ou não? Você já quebrou, foi o caso do menino aqui já. No relacionamento a gente já quase poderia se estressar, mas o perdão, ele é uma escada, querido. O perdão, ele é uma escada de alguns degraus. Observe que uma escada, você não sobe na escada já no segundo degrau em diante, você vai de degrau em degrau, degrau em degrau, degrau em degrau, até que você chega ao topo, ao seu objetivo pelo qual você colocou essa escada. Então veja que é fácil ou é difícil para resolver? O que vocês acham? É fácil para resolver, porque a mesma boca que você vai abrir para proferir uma palavra que vai machucar o ouvinte, é a mesma que você vai abrir para dizer assim: me perdoa, eu errei. Então a Bíblia vem dizendo, né? Seguir a paz com toda sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós estamos, queridos, atravessando por um deserto. Nós estamos atravessando por um deserto muito longo. Não sabemos até onde e até quando nós vamos ficar nesse deserto, nesse emaranhado chamado ser humano, o qual nós estamos introduzido entre eles. Não sabemos até onde vai tudo isso. Ou seja, o ser humano, ele não tem capacidade para se policiar, se parar para ter uma percepção dentro dele e ver as suas atitudes dentro da sociedade. E se um tem uma atitude maléfica, uma atitude assim não muito das boas, logo você vai contagiando o ambiente onde você está inserido, e praticamente quase todo estará enfermo agora com a palavra, com a atitude, com a ação. Por quê? Porque não houve a bondade e a misericórdia por parte do seu agressor. Mas a Bíblia vem dizendo, querido, a respeito, né, da santificação
pela qual ninguém verá o Senhor. E às vezes nós estamos então isolados. Nós estamos isolados, é um cordão de isolamento que você não consegue então se achegar. Quando nós vamos orar, faz necessário que nós entramos na presença de Deus no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus nós entramos pelo novo e pelo vivo caminho. Por quê? Porque nós estamos entrando. Nós estamos entrando. Observe que você não consegue chegar diante do juiz sozinho. Consegue, mas não, né? É difícil, né? Você precisa de um advogado. E eu até perguntei, eu tinha uma vontade, irmã Lourdes, de perguntar para um advogado uma coisa que eu perguntei. Eu fui visitar uma família em Minas Gerais, e lá eu almocei junto com a advogada. Falei, minha irmã, desculpa a minha ingenuidade, desculpa a minha agressão, desculpa tudo que você imaginar aqui. Eu posso fazer uma pergunta para ti? Eu pode, mas você vai responder mesmo, mas desculpa, porque é uma pergunta meio ingênua. Eu perguntei para ela, escuta, vocês conseguem falar com o juiz fora da audiência? Vocês conseguem falar? Ela falou assim, não. Passou-se a audiência, o juiz entra na casinha dele e nós ficamos na plateia. Só se tivesse uma muito proximidade para que a gente pode então falar com o juiz. É isso mesmo, irmão? Não? Eu estou certo ou estou errado? Ou ela... Olha, ó. O bom de nós sermos igreja é que tem de tudo aqui. Tem advogado para nos defender também, né, irmão? Qualquer coisa você defendeu, tá? Mas acontece que você vai querer entrar na presença do Senhor. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Sim ou não? Você vai entrar na presença do Senhor. Primeiro você vai fazendo uma análise dentro de você. Vai fazendo uma análise dentro de você. Preciso fazer aqui uma análise. Agora eu vou entrar. Senhor, eu estou entrando na tua presença. Aleluia. Em nome de Jesus, pelo novo e vivo caminho, eu estou chegando. E quanto mais você vai chegando, mais você vai sentindo a glória, o Shekinah de Deus na sua alma, e você vai sentindo-se pequeno, você vai sentindo-se derretido, você vai se sentindo dependente da graça preciosa do Senhor. Por quê? Porque você está entrando ao Santo dos Santos, a majestade do Todo-Poderoso, e agora você começa então a sentir o brilho, o gozo da luz, a paz que excede todo o entendimento e te leva aos tronos da graça do Eterno, te leva ao trono. Mas acontece, querido, que você precisa chegar sem mácula e sem ruga. Não pode chegar com mácula e nem com ruga. Ou seja, você precisa fazer uma análise das 19 horas que você passou ouvindo, falando, pensando. Agora é hora de começarmos a pensarmos a respeito do lugar que nos espera. Nós falamos na última vez aqui sobre um indivíduo que ele tem o hábito de tirar o sapato para entrar dentro de casa, e a gente não tem assim muita alegria de visitá-lo só pelo fato de tirar o sapato. Mas o ambiente dele é cheiroso, o ambiente dele é perfeito, o ambiente dele é limpo, não tem sujeira, não tem nada. Por quê? Porque ele entende que lá fora estão as bactérias, estão os vírus, estão aquelas coisas que os animaizinhos fazem na calçada. Você pode pisar e levar para dentro da casa. Então ele tira o sapato lá fora, e lá dentro de casa já tem outra pantufinha esperando ele, para que ele possa pisar no outro ambiente, para que ele possa pisar no novo ambiente. Queridos, nós estamos esperando a volta de Cristo, sim ou não? Você tem certeza disso? Nós estamos esperando. Como é que nós vamos chegar lá? Nós somos a noiva de Cristo, e a noiva de Cristo precisa estar de preto ou de branco? Preto ou branco? Branco. Alvo mais que a neve. Vamos lá.
alvo mais que a neve. Pode cantar enquanto eu tomo água. Aleluia, alvo que a neve, andalabachori cantalastai. Alvo mais do que a neve, queridos. Alvo mais do que a neve. Só que para ser alvo, queridos, para ser alvo, faz necessário passar na lavanderia, sim ou não? Na lavanderia. Eu já tive uma filha moça. Ah, mas que gostoso é viver em 3 pessoas dentro de casa. E ela resolveu casar-se. Aí chegou um menino lá em casa um dia, ou melhor, ele me mandou uma mensagem no celular: preciso falar com o senhor. Eu nunca tinha ouvido essa história, senhor. Falei, tem alguma coisa por aí? Quando o senhor pode me atender? Deu vontade de falar assim, nunca. Quando o senhor pode me atender? Disse, meu filho, a hora que você quiser, que em casa está aberto. Então veio no domingo. Só que eu preciso falar com o senhor e com a senhora. Aí confirmou praticamente tudo que eu estava pensando. E ele chegou lá em casa e disse, olha, é o seguinte, eu olhei para sua filha, os olhos dela me encantou, o cabelo me encantou, a boca me encantou, e foi encantando tudo. Me encantou, e eu vim pedir ela em namoro. Foi, você conhece Provérbio 15:3? Alguém lembra de Provérbio 15:3? Coloca lá, irmão, Provérbio 15:3. O irmão está me ouvindo? Tá, né? Ah, tá lá? O que está escrito lá? Você, irmão, irmã que tem filho para casar, sabe aquela hora que ele quer ir no shopping com a namoradinha? Faz ele ler esse texto. O professor do seminário fazia assim, ele ia no banheiro e dava prova, né? Ele falava, ó, Provérbio 15:3. Então acontece que aí nós fomos orar e as coisas foi caminhando para que acontecesse o casamento. E aí nós fizemos um projeto. Os irmãos casou agora há pouco o seu menino e a menina, sabe muito bem o que é isso, projetar um casamento. E nós projetamos um projeto de aproximadamente 20 mil reais para o casamento. Mas cada dia que passava ela inventava coisa. Pai, preciso disso. Pai, preciso daquilo. Pai, meu Deus do céu, ainda bem que só tinha uma. Mas acontece que ela estava preparando para se casar. E preparar para se casar tem custo ou não tem custo? Tem renúncia ou não tem renúncia? Tem postura ou não tem postura? Tem compromisso ou não tem um compromisso com a realidade? E ela precisa chegar ataviada. Ela precisa chegar ataviada para o seu noivo. Então ela vem. Agora acontece que o noivo entra, muito pouco sai fotografia, quase ninguém faz muita questão de olhar para o noivo. Em que pese os noivos hoje estão entrando já na igreja de tênis, já de bermuda, tá assim os noivos assim meio complicado. Mas quando a noiva entra pelaquela porta dentro, como é que a igreja faz? Levanta um pouquinho, levanta e olha para o corredor, levanta, olha para o corredor, a noiva, olha a noiva, olha a noiva, olha a noiva, olha a noiva, levanta, olha a noiva, cadê, irmão, aquela marcha está aí, a nupcial? Não, fica de pé, aquela marcha, tem marcha aí? Tem marcha, irmão, nupcial aí? Não tem, mas está na cabeça de cada um de nós. Então pelo menos aplaude a noiva de Cristo, que é você mesmo. Pode aplaudir a noiva que é você mesmo. Aleluia. Por quê? Pode sentar aqui. Por quê, queridos? Porque, aleluia, a noiva está entrando. Ou seja, que nós precisamos nos preparar, porque o apóstolo Paulo já disse que a nossa partida, ela está mais próxima do que quando nós aceitamos a fé. Sim ou não?
cada dia que passa está mais próximo. Tem pessoas que fazem aniversário, não é que você ganhou mais um ano, ou se você perdeu um ano, é um ano a menos. Vamos imaginar que você ganha 10 mil por mês, você toma posse? Ou é pouco? 10 mil por mês, todo dia 5 na sua conta. Só que você pegou os seus 10 mil no dia 9, no dia 11 você gastou 8. Você aumentou ou diminuiu? Quanto tem na sua conta? Mas no dia 12 você gastou mais um. Quanto tem? Sobrou só um. E diga-se de passagem que quando vai chegando, e aproximadamente depois do dia 22, que é a nossa época agora, 22, começa naquela luta. Uau! Você olha para a geladeira fala bom dia para você, que está só aquela luz amarela acesa e aquelas garrafinhas PET de água e aquele negócio assim. 4 horas da manhã você vai lá para ver se tem alguma coisa, né? A minha mãe sempre dizia: rapaz, você tem certeza que não tem nada dentro? Por que você quebra essa geladeira toda hora? Ela já falava: você tem certeza que não tem nada dentro? Mas abre toda hora. E era 14 filhos abrindo e fechando, igual a porta do ônibus. E era só água, e quando tinha ainda. Mas acontece, querido, que nós estamos nos preparando para entrar nos céus, entrar na glória, entrar na nuvem, entrar no manto, entrar na unção, entrar na paz, aleluia, como diz lá o Salmo de número 24, olha, para que entra o rei, quem é este rei? Ele é o rei, ele é o príncipe da paz, ele é o rei, da onde? Da glória. Queridos, ele veio de lá para cá, pisou no barro e foi para lá. Nós ainda estamos no barro, mas nós temos uma identidade, nós temos uma espera, nós temos uma esperança, nós temos uma alegria, nós temos uma crença, porque pode ser que amanhã, dia 30 de março, todo este povo já está lá cantando, adorando, glorificando, sem mácula e sem ruga. Porque se fosse para ir para o inferno, acho que não precisava tanta coisa, não precisava? Porque o inferno já está com a boca aberta, não é não? Nós não temos propriedade no céu, no inferno. Nós não temos, alguém tem? Não, você não tem propriedade lá. Você tem propriedade nos céus, porque Jesus disse em João 14, na casa de meu pai inclusive a sua, está lá já. Seu apartamento número 33, tá bom esse ou quer outro? Pode ser o 33? Então tá, você chegar lá amanhã cedo, você avisa: ó, cheguei e me falaram lá ontem que é o 33, onde é que onde é que está a chave? Onde é que está a chave? Mas acontece, querido, que nós, aleluia, nós estamos, querido, andando no meio de uma geração corrupta e perversa, onde o errado é certo e onde o certo tornou-se errado, de modo que a sociedade, ela anda dentro do seu padrão de vida, dentro do seu orgulho, dentro das suas filosofias. Hoje, a chamada inteligência artificial, ela mudou muito o conceito, ela ajudou muito, mas no meu ponto de vista ela atrapalhou mais do que ajuda. Por quê? Porque você vai por autoajuda. O salmista, quando ele chega lá no Salmo 73, ele começou então a olhar para o Facebook, ele começou a olhar para o Instagram, ele começou a olhar para todos os mecanismos. Se fosse hoje, foi olhando, e ele falou: olha o meu vizinho, olha a minha vizinha, olha o meu parente, olha isso, olha, em vão eu purifiquei o meu coração, em vão eu orei, em vão eu fiz isso, em vão eu fiz aquilo. Mas acontece, querido, que daqui a pouco ele saiu do Facebook, ele saiu do Insta, ele saiu de todo o meio de comunicação, e ele falou assim: até que eu entrei no santuário do Senhor, então eu compreendi o fim deles. Por quê? Porque você fica perdido dentro das informações. Gente, claro que haverá sim muita coisa para frente ainda, mas o nosso negócio é a pátria celestial. É a pátria celestial. Então nós estamos inseridos, e às vezes sem perceber a gente fere alguém, sim ou não? A gente fere alguém, quem sabe até mesmo dentro da igreja.
você olha para o irmão e fica se olhando, puxa, mas esse me decepcionou, esse me tirou do sério, esse me deu prejuízo, esse fez isso, esse fez aquilo. Mas a Bíblia vem dizendo, querida, a Bíblia vem dizendo lá em Mateus, no capítulo 5, vem dizendo assim: ao trazer a sua oferta diante do altar, e se diante do altar lembrardes que tem alguma coisa contra o seu irmão, vai, reconcilia-te com ele, e depois tu vem e apresenta a tua oferta. Só que às vezes, amado, nós fazemos muitas vezes vista grossa. A gente não atenta muito para as nossas ações, para a nossa pegada quando nós pisamos no solo. A gente não presta-se muita atenção. E às vezes, se eu resolver o meu problema, está resolvido. O seu problema depois não resolve. Mas não, a sociedade, ela precisa andar em conjunto. Ela precisa andar em conjunto para que tudo vá bem, para que tudo vá mil maravilhas. No ano de 1990 e alguma coisa, não era 2000 ainda, era acho que 98, 97. A gente tinha uma parceria com o irmão, e a gente trabalhava na mesma empresa. E o que acontecia? A gente trocava favores. A gente fazia aquele papagaio no banco, e um emprestava cheque para o outro. Quando ele estava apertado: Nilson, me ajuda aí, eu preciso de um dinheiro. E aí, nessa movimentação toda, eu acabei que emprestei o cheque para ele. Passou-se um certo tempo, chegou o motoqueiro lá em casa meio desaforado e me entregou uma carta. Disse: eu não estou namorando, para que eu quero receber carta? E vi que a carta era do cartório de protesto. Olhei, não acredito. Na época era o Banco Banestado ainda, vocês devem lembrar do Banco Banestado aqui. Hoje é Itaú. Você vê como é que eu sou passado, né? E aí eu olhei, aí liguei para o irmão do céu, eu recebi um negócio aqui, olha o que você fez comigo. E ele me disse: irmão do céu, infelizmente, eu não consegui cobrir o teu cheque. Ai, não foi um negócio disso comigo não, moço. Pai, você falou que ia cobrir? Passou-se tempo, e mais tempo, e mais tempo. E nós orando. Por quê? O Salomão disse que você não deve dar sono àquele que te pediu emprestado, aquele que pediu o teu nome para comprar ou vender alguma coisa. Porque se ele já está com dificuldade no nome dele, ele vai cuidar do seu? Fala para mim se ele vai cuidar do seu. Não vai? Eu achei que ia. Ele não cuida, não cuidou do dele. Ele vai cuidar? Não vai, provavelmente não vai cuidar. Mas aí eu comecei a não dar sono para as suas pálpebras. Comecei a não dar sono. E se passaram 5 anos de luta. 5 anos. Aí daqui a pouco, um belo dia, de manhã, parou um carro na porta de casa de novo. Carrão bonito, assim, viçoso. Bateu palma. Quem que vocês acham que era o delegado? Ou era a polícia? Ou era o irmão? O irmão. Ele chegou. Falou: irmão Nilson, paz do Senhor, irmão. E ele chegou e falou: paz do Senhor. Segui paz com todo, vamos embora, gente. Vocês estão assim, não estão me ajudando eu a pregar hoje. Segui a paz com toda a santificação. Disse: irmão, é o seguinte, graças a Deus, Deus me deu graça e eu consegui limpar o seu nome. Está aqui a carta de anuência. Me abraçou e disse: você me perdoa? Você acha que eu perdoei ou não? Até porque agora eu estava livre, né? Mas essas lembranças, querido, ela é fundamental para que a gente aprenda alguma coisa na vida. Porque na vontade, o meu bisavô sempre dizia que a vontade de ganhar faz perder. Olha, a vontade de ganhar faz perder. Você lembra do tigrinho? O tigrinho está na moda, agora já morreu o tigre. O
Tigrinho existe ainda ou não? Eu acho que não, porque ninguém respondeu. Você não conhece o Tigrinho não, né? Mas agora, há pouco tempo, eu fiquei informado que um pai de família, ele conseguiu entrar no banheiro enquanto fazia suas necessidades, levou o celular, sentou no vaso sanitário e ali ele ficou 5 minutos para fazer o que precisava ser feito. E em 5 minutos ele conseguiu investir 15 mil reais no Tigrinho. 15 mil reais. Você está entendendo, querido? Então, o cérebro do ser humano, ele é condicionado a ganhar, e não percebe que na vontade de ganhar, ele faz perder. Mas o irmão chegou lá em casa então, e me pediu perdão, e eu fiquei assim maravilhado de ver a atitude dele, de ver a sua atitude. Uma atitude linda. Passou-se mais tempo, mas quando eu aceitei a Jesus, querido, lá no ano de 86, nós cantávamos um cântico, não sei se você já ouviu cantando, que eu cantando eu sou uma maravilha, melhor vocês não me ouvirem, mas o cântico dizia assim: nunca será tarde para ser feliz, nunca será tarde para ser feliz. Você acha que amanhã é tarde para ser feliz? Não, nunca será tarde para ser feliz. A alegria chegou. Ou seja, que nós, na qualidade de servo do Senhor, nós precisamos parar, refletir e irmos mais além, porque nós somos influenciadores. A Bíblia diz que nós estamos sendo rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Uma grande nuvem de testemunha. Tem muita gente nos vendo, ainda que estamos em poucos aqui agora, mas muitas pessoas viram seus passos chegando até aqui. Muitas pessoas acompanharam o seu dia de hoje. Muitas pessoas tentaram falar com você hoje, mas nesta noite você chegou e está ouvindo esta palavra, e esta palavra serve como alimento que você está comendo ela, e amanhã você levantará na força do Senhor, com graça, com virtude, com poder, porque nós cantamos a hoje que tudo nós entregaríamos ao Senhor, o meu ser, o meu fazer, o meu andar, o meu falar, o meu sentido, tudo está na mão do Senhor. Acontece, querido, que para nós finalizarmos, a gente está inserido, queridos, e às vezes a gente não para para perceber a respeito das muitas palavras que existem no dia a dia. E nós somos, segundo a Bíblia, nós somos o sal da terra e luz do mundo. Sal da terra. Você já ouviu sal em promoção no supermercado? Nunca viu? Um carro passando na sua porta: olha, o sal hoje está R$ 3,99, corre que o sal está barato. Ninguém faz promoção de sal, né? Mas o sal, quando você precisa do sal, você vai, dá licença, e você vai lá naquele cantinho, geralmente está perto da carne, é psicológico. Ah, eu preciso do sal. Você leva um pacotinho, e sal rende, né, irmãos? Sim ou não? Olha, tem vontade de jogar fora o sal lá em casa para ver se só para comprar outro pacote, que demora para acabar aquilo. Mas o sal rende, por quê? Porque uma pitadinha só, ela resolve, sim ou não? Ela resolve. Uma pitadinha de sal, ela resolve. E uma comida sem sal, ela desce bem ou desce mais ou menos? Ela desce sem sabor, ela não... Né? Você já tentou chupar uma laranja jogando um salzinho em cima da laranja? Só eu que faço isso. Aquela laranjinha, você lá de sua mãe, laranja rosa, solta um salzinho em cima daquela laranja, que coisa maravilhosa. Mas acontece que nós estamos andando hoje e às vezes a gente não percebe a multidão de pessoas que falam mal do governo. Você já viu alguém falar mal do governo? Nunca viu? Ai, que bom, glória a Deus.
O governo dele tem que ser amado, respeitado, honrado, ainda que não seja o da sua preferência, mas é o que tem para hoje. Entendeu? Agora veja bem, queridos, veja bem. O livro de Daniel, agora que eu vou entrar na mensagem. O livro de Daniel, o capítulo 9, diz assim, ó: no primeiro ano do rei Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Então, no primeiro ano do rei Dário, ele foi constituído rei dos caldeus. E no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor através do profeta Jeremias havia de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Eu voltei o rosto. Desculpa, querido. Eu voltei o rosto. Ele voltou o quê? O que ele voltou? Eu voltei o rosto para o Senhor Deus. Está lá, irmão? Não está, né? Se quiser colocar lá o Daniel 9. Eu voltei o rosto para o meu Deus, para buscar com oração e súplica, com jejum e com pano de cinza. Então ele voltou o rosto para Deus, com jejum e com pano de cinza. Esse pano de cinza era um couro de cabra, bem áspero, não tinha assim conforto. Hoje as irmãs compram assim aquele peleguinho no shopping, lembra daquele peleguinho? Nós fomos o ano passado aqui onde todo mundo vai, como é que chama ali? No Rio Grande do Sul? Você sabe onde é? Lá? Onde é, Clarice? Né? A mulher está aqui, não, vai para lá. Aí? Não, lá em Rio Grande do Sul. Me ajuda aí. Vocês que são turistas? Hein? Não, é Porto Alegre, mas sobe a serra. Esse aí, Gramado. Nós fomos lá e fomos dar uma volta na cidade e encontrei uma jaquetinha para ela, muito, também que ela não está aqui agora, muito aconchegante. Era um pelo de um animal. Mas pensa numa jaquetinha que cairia certinho no corpo dela. Mas perguntei o preço, era R$8.000. Falei assim para vender, não, lá em casa não faz muito frio, atento de usar isso não, dá para resolver com um moletomzinho de R$89, dá para passar no boteco do turco e pegar alguma coisa. Mas não era, queridos, não era esse peleguinho que o Daniel estava usando, porque ele viu, então ele viu, aí diz o verso 4, orei ao Senhor meu Deus e confessei, disse, meu Deus, grande e temível, que guarda aliança e misericórdia com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Então Daniel, ele está entrando pelo novo e pelo vivo caminho, está entrando com jejum, com pano de saco de cinza, está reverenciando. Desculpa, acho que é o vento desse negócio, também tampando a garganta. Ele está reverenciando o Deus Todo-Poderoso, porque ele entendeu. Então ele entendeu o Senhor grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com que eu te ama e guarda os seus mandamentos. Queridos, alguns comentaristas, eu não tenho dúvida de que não seja verdade, alguns dos comentaristas, acho que melhorou, agora acho que se eu tossir de novo, você pode falar que o problema não era o trem, é eu mesmo. Mas alguns dos comentaristas diz que Deus, ele olha para a face da terra, sim ou não? Por quê? Porque você viu lá que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então muitas vezes Deus olha para a terra e fala, agora eu pego. Lembra do dilúvio? Lembra do dilúvio? Lembra de Sodoma?
e lembra de algumas catástrofes que acontecem por aí no dia a dia? É a represa que estoura, é o avião que cai, é o navio que afunda, é o trem que sai fora do trilho, é a carreta que desgoverna. Mas então Deus levanta, agora eu pego essa humanidade. Eu vou dar uma só de direita no lado esquerdo, não vai sobrar um. Mas aí, querido, entra a misericórdia. Então Deus levanta do trono e agora? Aí Jesus faz assim. Ele mostra a mão furada. Pai, foi por eles que eu morri. Não faça isso, se eu fizer isso aí, vai complicar muita gente lá embaixo. Não faça isso. Então Deus, pela misericórdia, Ele olha através do raio-x de Jesus. Por quê? O profeta, acho que não era ele não, voltou, está na hora de ir embora. O profeta Jeremias, ele vem dizendo: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. E ele vem dizendo: olha, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então hoje nós vivemos, querido, através do raio-x do Mestre Jesus, e nós vemos então a bondade e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Então ele vai continuando ainda: temos pecado e cometido iniquidade, procederemos perversamente e fomos rebeldes, apartando dos teus mandamentos e dos teus juízes, e não damos ouvido aos teus servos profetas que falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como a todo o povo da terra. Então a Bíblia, queridos, ela não foi escrita para os membros da Shekinah, ela não foi escrita para o pessoal da Quadrangular, ela não foi escrita para os adventistas, ela não foi escrita para denominação alguma, mas sim ela foi escrita para o ser humano, para o ser humano, para o ser humano. É muito comum você chegar num comércio e encontrar uma Bíblia aberta, toda empoeirada, o vento bate ali e mexe com ela. E se você passar daqui um ano, lá vai estar lá no Salmo 23 ainda, não virou nem a página. Mas acontece que este livro, ele te mostra que tem colírio para os teus olhos. Este livro te mostra que tem um cotonete para limpar os ouvidos. Eu não sei, de vez em quando dá uma coceirinha, você pega aquele cotonete e dá uma mexidinha. É gostosinho, né? Eu gosto. Aí você puxa, você vê aquele docinho de abóbora que sai daquele cotonete, mas você limpou os seus ouvidos. Então você coloca o colírio, aleluia. O apóstolo João vem dizendo: conselho-te que compre colírio, aleluia, pinga no seu olho, a fim de que veja a glória do Senhor. Então você passa o colírio, passa o cotonete nos ouvidos, e ela vai te fazendo você enxergar melhor, sem este aparelho, e vai fazendo você ouvir melhor. Porque a Bíblia diz, querida, a Bíblia diz que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa alcançar, nem os seus ouvidos atentos para que não possa ouvir. O Adão, antes de pecar, ele tinha uma audição fantástica. Segundo alguns comentaristas, ele ouvia a 5 quilômetros de distância. Alguém falava lá na fazenda Rio Grande, ele já estava ouvindo. Eu imagino na hora do almoço: Adão, acabou os ovos, traz uma dúzia de ovo, já estou chegando, mulher. Só que hoje, querido, nós fomos agravar. Irmã, você aqui, querida, fala alguma coisa para mim aí, qualquer coisa. Já falou. Só que aí eu nem entendi o que ela falou. Aí eu vou chegar numa... O que você falou mesmo, irmã? Eu não entendi ainda. Eu não entendi. Aí eu chego: irmã, o que você falou mesmo? Okay. Você viu a distância que eu estava e a distância que ela está? Ou seja,
O camarada que ouvia a 5 quilômetros de distância, agora eu não estou aqui praticamente 70 centímetros da boca dela para ouvir o que ela está dizendo. Você está entendendo? Então o que acontece, querido? A Bíblia diz que a mão não está encolhida, nem o ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas o que aconteceu então? Você lembra? Está lá em Isaías 59. Mas disse que é o meu pecado, é a minha transgressões, é a minha iniquidade que faz eu chegar mais perto da bondade para me ouvir. Só que para mim chegar perto da bondade, se eu chegar perto de Deus igual eu estou perto da irmã, eu já teria sido fulminado. Porque Deus é santo, Deus é puro, Deus é imaculado, Deus é perfeito, Deus é poderoso. Tinha me matado já. Porque a Bíblia diz que o homem nenhum consegue chegar perto de Deus igual eu estou perto da irmã aqui. Então o que acontece? O Daniel, ele põe as suas vestes, ele entende a bondade e a soberania, e ele vai chegando: Senhor, o meu pai pecou. O Jeremias já disse que os pais comeram a uva e os filhos embotaram os dentes. Ou seja, a iniquidade que fora deixado pelos pais, os filhos estão pagando a conta. Então o que acontece? Chega e disse: Deus, meu pai errou, a minha mãe também está uma tragédia, os meus irmãos também não estão legal. E aí você vai olhando agora para o pai e para a mãe. Primeiro você cuida da família, né? Você cuida da família, o seu oikos. Você vai cuidando da sua família. Depois você olha para o seu vizinho: Senhor, o vizinho também está meio chato, olha o barulho dessa música, eu vou lá, vou chutar aquela caixa barulhenta lá, que é muito barulho. E aí você então lembra do vizinho, lembra da vizinha. E agora você vai lembrando da sua cidade. A sua cidade, você acha que Curitiba está em pecado ou não está em pecado? Mas você já orou por Curitiba hoje? Não minta. Você está entendendo? Mas deixa eu te perguntar um pouquinho mais. Você já orou primeiro pelo prefeito, que é uma pessoa só hoje? Não, e hoje é aniversário da cidade, né? Você já orou agradecido a Deus pelos 333 anos que está completando hoje a Curitiba? Fala que não. Não. Mas você já orou pelo menos por um vereador, né, que são acho que 24, 36, não sei qual que é a Câmara hoje, que é 36, né? Quem que está mais perto do governo aí? Acho que é 36. Você não orou pelo vereador, mas amanhã você vai na sua rede social e bate nos coitados. Mas deixa eu perguntar, já que eu estou perguntando, perguntar não faz mal, né? Mas pelo seu presidente você já orou, né? Mas como é que nós queremos um país, gente? Um país. Não sei se vocês lembram, acho que em 2022 tinha um slogan, né? O Brasil que eu quero. O Brasil que eu quero. Mas se é o Brasil que eu quero, eu nem oro pelo meu Brasil. Mas nosso Brasil é rico, sim ou não? Que é as misericórdias do Senhor. Então o Daniel, ele se posiciona. Primeiro ele põe a capa dele, e ele se joga na cinza e ele vai na humilhação. E olha que interessante, querido, para nós terminarmos, que eu não posso falar muito, que o pastor vai ver depois, vai me chamar mais. E quando ele chega, querido, no verso 7, ele diz assim: Senhor, a ti pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Você sabe o que é o corar de vergonha? Você já passou uma vergonha assim, a ponto de queimar o seu rosto? Lembra que você já passou uma vergonha que está queimando? Ninguém está vendo, mas está queimando, né? Eu me lembro, querido, nós morávamos no sítio. Se você quiser rir, pode rir, mas é coisa de ser humano. Nós viemos para a cidade. E aí, nós fomos dar uma volta na cidade, e eu encontrei o Orelhão. Sabe o Orelhão? Aquele que ligava, lembra dele? Lembra ainda? Eu peguei o Orelhão e botei nos meus ouvidos, e fez tu. Eu pensei comigo: meu Deus, eu quebrei o telefone. Quebrei. E aí, quietinho, eu fui e coloquei aquele mostrango no gancho. Coloquei assim, bem quietinho, e fui saindo devagarinho do telefone, e fiquei assim com o meu rosto
queimando. Aquele passeio não prestou para mim, porque na minha percepção eu tinha quebrado o telefone. Quebrei o telefone, mas fiquei todo sem jeito, todo desconcertado por dentro, todo assim perdido, não tinha ambiente. E eu ia dormir de noite pensando, se o meu pai souber disso, eu vou tomar uma bela de uma surra. E fiquei assim uns 15 dias. Passou-se 15 dias, nós voltamos no mesmo lugar agora com uma pessoa que já morava na cidade. E eu fui lá, peguei o telefone de novo para ver como é que ele estava, botei aquele tu. Aí eu confessei o meu pecado. Falei para um amigo que estava comigo, rapaz, esse telefone está quebrado. Ele falou assim, como assim? Está quebrado? Escuta aqui para você ver. Aí ele botou, né? O telefone fez dando linha. Ele falou, não, rapaz, tá é bom. Ele estaria estragado se não tivesse som nenhum. Que alívio. Meu Deus, por que eu sofri tanto antes da hora? Mas acontece que o Daniel, ele estava com o rosto queimando. O seu aspecto era como se fosse um vermelhão no seu rosto, as suas orelhas vermelhas, tudo vermelho. Por quê? Porque ele está sentindo, querido, a miséria. Ele está sentindo a miséria. Eu não sei se você já passou em alguma periferia da cidade, inclusive Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza, Natal, enfim, a maior parte das capitais em que pesa as cidades pequenas também tem muita carência hoje, mas não sei se você já passou na periferia e você viu lá aquelas pessoas que estão morando numa situação assim em cima da valeta, né? Por cima da ponte, debaixo de viaduto. São Paulo tem muito disso. Então você vê a miséria do ser humano. Você vê a miséria do ser humano. Quando você chega, ainda que seja no restaurante do Eduardo aqui, você chega na hora do almoço, alguém com um saco nas costas, alguém, escuta, você pode me pagar uma refeição? Ou seja, a situação dele é uma situação de miséria. Agora, olhando para nós, querido, dentro da iniquidade, dentro do pecado, dentro da falha, nós estamos semelhantes. Agora, o que nos faz nos reverdecer, que faz nos erguer os olhos, que faz nós acreditarmos, que faz nós levantarmos, é a graça de Deus, que não opera segundo a nossa miséria, mas olha para nós através da graça preciosa de Jesus. E se eu fosse você, eu dava uma linda salva de palmas para Jesus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aí ele vai se estendendo, que olha que coisa linda, para os seus olhos, no verso 8, diz assim. Ele vai confessando e diz assim, Senhor, hoje como se vê, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer de perto, quer de longe, em todas as terras, por onde tens lançado por causa das tuas transgressões, cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o coro de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti, mas ao Senhor pertence a misericórdia, o perdão, pois nós temos rebelado contra e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu através dos profetas. Ou seja, que da palavra ela já fora proferida. Eu fui no ano de 2008, se eu não me engano, alguma coisa para trás aí, eu acho que já faz praticamente uns 15 anos atrás, eu fui para Minas Gerais, fui numa cidade chamada Mar de Espanha, não sei se vocês conhecem, já ouviu falar?
Meus irmãos, vocês nem imaginam como que eu sofri para andar naquela estrada. Além dos buracos, a placa estava aqui e o capim estava mais alto. Não consegui ler nenhuma placa, porque o mato não deixava. O mato não deixava. O mato atrapalhava. Mas você fica feliz da vida quando você vê aqueles funcionários do DR com a foice ou com a roçadeira roçando aquele mato. Roçando, e as placas ficam assim bem legível. E você então consegue identificar, consegue se localizar, consegue entender o caminho por onde você vai andando. Mas acontece que a palavra de Deus, ela está sendo proferida nesta noite, ou seja, o profeta já passou limpando as suas vistas, limpando os seus ouvidos, e agora você vai chegar lá. Por quê? Porque nós somos santos e estamos santificando dia após dia, para que nós consigamos chegar ao porto celestial no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor em Cristo, amados, possa de fazer com que esta palavra possa produzir ao seu coração perdão, possa trazer ao seu coração renúncia, reconhecimento, relacionamento, e que às vezes nós isolamos, nós temos dificuldade para falar com o irmão, falar com a irmã, por quê? Por alguma coisa que ficou para trás. Mas nesta noite é uma noite de reflexão,